Mateus capítulo 17, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhe respondeu, lê em voz alta: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum da abertura. Estou brincando, a abertura foi meu acréscimo. Essa casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Feche os teus olhos. Senhor Deus, apresentamos a Tua palavra, que o Senhor venha falar, ó Pai, ao nosso coração. O Senhor tem liberdade, Pai, de falar, de agir, de ministrar, de tocar em cada um de nós. Vem Espírito Santo, vem e age só naquilo que o Senhor conhece, naquilo que só o Senhor sabe. Penetra, Pai, com a Tua palavra nos corações, e queremos sair daqui cheios e plenos do Senhor. Usa a minha vida, e eu te darei toda a honra e toda a glória para sempre, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar. Põe a mão no teu coração e diga assim comigo: Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém? Jesus, com os seus discípulos, estavam agora peregrinando, e Jesus enviou os seus discípulos a fazer muitas curas e sinais. Mas eles encontraram um jovem possesso de um espírito maligno. Este texto não está só em Mateus, mas está também em Marcos e Lucas. E a palavra de Deus fala que esse menino era impelido pelo demônio e levado para a água, levado para o fogo. Muitas vezes caía no chão e espumava, porque o demônio atuava na vida dele de tal forma que o pai o classificou como lunático, o pai o classificou como uma pessoa totalmente endemoniada, precisando de uma libertação. E este pai foi rogar aos discípulos, aos apóstolos, e falou: olha, eu preciso que você cure o meu filho. Os outros evangelhos falam que esse menino sofria de um espírito de surdo-mudo. O espírito que atuava neste menino, ele também trazia mudez e surdez para este jovem. E o pai, clamando pela vida dele, os discípulos logo foram expulsar o demônio, mas o demônio não saiu. Eu creio, vou conjecturar aqui sem fugir da palavra, eu imagino que o primeiro que falou foi Pedro. Pedro falou: deixa comigo, deixa que eu vou agir nesse demônio. Sai, demônio. E o demônio não saiu. Creio que em seguida Tiago falou: não, Pedro, se você não conseguiu, deixa comigo. E foi expulsar, e o demônio não saiu. E assim João, e assim os outros discípulos, e ninguém conseguiu expulsar aquele demônio. Até que esse pai encontrou Jesus e falou: Jesus, os seus discípulos não conseguiram fazer isso, mas por favor, tem misericórdia do meu filho, porque ele precisa ser curado. Jesus fala uma frase não tão doce de se ouvir. Jesus exclama no versículo 17, ele fala: ó geração incrédula e perversa. Você imagina você ouvir isso de Jesus? Ó Jesus,
eles não conseguiram expulsar. Oh, geração incrédula, geração perversa, até quando estarei com vocês? Que palavra de Jesus, acho que eu baixaria minha cabeça. Aí ele fala uma frase mais pesada ainda, ele diz assim: até quando vos sofrerei? Até quando eu vou suportar vocês? Traz o menino aqui, deixa comigo. E expulsou o demônio daquele menino, e aquele menino se viu curado. Em particular, os seus discípulos chamaram Jesus. Por que em particular? Justamente porque talvez foi até um sinônimo de vergonha para eles, não conseguir expulsar o demônio, e Jesus dá uma bronca neles na frente de todo mundo. Agora eles chamam Jesus em particular e fala: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar o demônio e você conseguiu? E Jesus responde para eles: por causa da pequenez da vossa fé. Neste texto, irmãos, a gente consegue enxergar algumas coisas. Jesus primeiro mostrando a causa de não conseguirem expulsar o demônio, e a causa era uma fé pequena. A fé que eles precisavam para expulsar aquele demônio não estava ainda derramada na vida deles. Eles tinham uma pequena fé, e a palavra de Deus fala que existe uma medida de fé. Tem coisas que não tem medida. Por exemplo, a unção não tem medida. Unção do Espírito é unção do Espírito. Ou eu tenho o Espírito, ou não tenho o Espírito. Eu não posso ser mais ungido ou menos ungido. Ou eu tenho ou eu não tenho. E quem tem, tem ele plenamente, e quem não tem, não tem ele. Quem tem o Espírito Santo, tem aquele que é onipotente, onipresente, onisciente. Quem não tem, não tem. Agora fé não. Fé tem uma medida. Fé tem fé pequena e tem fé grande. Jesus por várias vezes elogiou a fé de algumas pessoas. A mulher cananeia: mulher, grande é a tua fé. A mulher com o fluxo de sangue: mulher, a tua fé te salvou. O centurião romano, que tinha o seu servo doente, Jesus falou: eu vou lá orar por ele. E o centurião falou: não precisa, envia a tua palavra, que a minha casa viverá a tua cura. E Jesus replica dizendo: nunca vi em Israel uma fé como essa, elogiando a fé grande, ou uma grande fé que aquele homem tinha. E por várias vezes também, Jesus reprova os homens de pequena fé, principalmente com seus discípulos. O barco estava agitado, Jesus dormindo na popa, e as ondas se arremessando contra o barco, acordaram Jesus, e Jesus falou: homens de pequena fé. Então a fé tem uma medida, e eu quero que nesta noite você se abra para receber uma nova dimensão de fé, porque talvez a fé que você tenha hoje não alcance aquilo que você precisa. Talvez a fé que você tem hoje está te fazendo voltar fracassado. Aqueles discípulos voltaram com um clima de fracasso. Não conseguimos expulsar. Tomamos uma bronca ainda do mestre, que nos disse que temos pouca fé. Talvez a fé que você tem hoje te levou até onde você está agora, mas não vai te levar além. Não te levará a lugares que você sonha, porque talvez a tua fé não alcança ainda. A fé precisa ser desenvolvida. Precisamos então entender, quando aqueles discípulos falaram assim, os apóstolos falaram: Senhor, aumenta a nossa fé. Vamos ler esse texto? Está em Lucas 17. Vamos ler esse texto? Lucas 17. 2 livros para frente. Talvez aqueles discípulos voltaram para casa assim: o que adianta eu andar com o mestre todo esse tempo e eu não consegui expulsar o demônio? Jesus estava falando: porque é pequena a tua fé. Não adianta você vir para a igreja e não desenvolver a tua fé. Você entendeu, irmãos? Não adianta vir para cá, para a igreja, receber uma palavra e não desenvolver a tua fé. Precisamos nos abrir para uma fé maior. Fé tem medida, é o que diz em Romanos.
existe a medida da fé, e precisamos aumentar nossa dose. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Lucas 17, versículo 5. Aliás, vamos começar a partir do versículo 3, para você entender o contexto. Acautelai-vos, Jesus está falando aqui. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, faz o quê? Perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa. Então disseram os apóstolos ao Senhor, ah, Senhor, quão difícil é perdoar assim. Aumenta-nos a fé, porque a fé que eu tenho, não dá para eu perdoar dessa forma. A medida da minha fé ainda não alcança perdoar 7 vezes o meu irmão, se ele se arrepender, e eu voltar aqui e perdoar ele novamente, eu não alcanço. Senhor, me ajuda na minha fé, aumenta a minha fé. Aí Jesus responde para eles, olha o que diz no versículo 6, respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. O que Jesus fala aqui? A mesma base da ministração que ele usou no jovem possesso, não foi isso? No jovem possesso, eles perguntaram, por que não conseguimos expulsar? Por causa da pequenez da vossa fé. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, você vai falar para o monte, passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. E aqui, quando os apóstolos pedem fé para Jesus, ele fala a mesma frase, ele fala, olha, tenham fé, do tamanho de um grão de mostarda, não é isso que ele fala? É ou não é? Não é do tamanho de um grão de mostarda? Não é do tamanho? Não, não é do tamanho. A Bíblia não fala do tamanho de um grão de mostarda. A Bíblia fala como um grão de mostarda. Porque, você já viu um grão de mostarda? Põe para mim aqui então, que de manhã nós colocamos. E à noite a gente vai colocar, até para ilustrar. Jesus ilustrava as suas mensagens. Vamos usar a tecnologia aqui para ilustrar. Aumenta um pouquinho, mais para cá, mais para cá. Aí, olha o tamanho de um grão de mostarda. É a metade de um alpiste, mais ou menos. Você conhece um alpiste? É a metade de um alpiste. Jesus não falou do tamanho de um grão de mostarda, porque se ele falasse isso, irmãos, ele iria estar em contradição com outras coisas que ele mesmo falou. Porque se ele reprova a pequena fé, como é que ele fala para ter uma pequena fé? Se ele fala para não ter pequena fé, como é que, olha, seja uma fé do tamanho de um grão de mostarda? Não é isso, não é do tamanho, é como um grão de mostarda. Ou seja, se você tem um grão de mostarda e ele não serve para aquilo que você precisa, você tem que semeá-lo, regá-lo, plantar, cuidar, e ele vai crescer, e ele vai dar frutos, e ele vai frutificar. Assim deve ser a nossa fé. Se a nossa fé for pequena demais para aquilo que a gente precisa, então eu tenho que plantá-la, regá-la, alimentá-la, fazê-la crescer, para que um dia ela tenha o tamanho daquilo que eu preciso. Eu fui estudar essa palavra ontem, e esse grão de semente, extremamente pequeno, que quase não pode ser visto a olho nu, no espaço de 1 ano, se transforma num grande arbusto, numa pequena árvore com galhos de cerca de 2,5 metros a 3 metros de altura. Olha só, irmãos, uma árvore que se transforma numa pequena árvore que com os seus galhos alcança 2,5 metros, 3 metros em questão de 1 ano. Assim deve ser a nossa fé. Jesus fala como resposta àqueles que pedem mais fé: Senhor, aumenta a minha fé. Ele responde:
A sua fé tem que ser como um grão. Vá plantá-la, vai alimentá-la, vá regá-la, ela vai desenvolver e vai ficar grande do tamanho que você precisa. Precisamos nos abrir para receber uma fé maior. Amém, irmãos? Eu não aceito mais a fé que eu tenho, eu quero aumentar o grau da minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Olha, não é comigo isso não, é com você. Vai desenvolver você a sua fé. E eu vou te ensinar nessa noite como que você vai desenvolver a fé em Jesus e desenvolver a fé que você precisa. Amém, irmãos? Primeira coisa para desenvolver a nossa fé: alimente a sua fé. Fé que não é alimentada é uma fé fraca. Como que eu alimento a minha fé? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Você quer ter muita fé? Ouça a palavra de Deus. Você quer ter mais fé do que você tem? Você precisa alimentar a fé, alimentar a fé. Então você vem para um culto e essa palavra te alimenta. Você vem para um culto e o Espírito toca o teu coração e te alimenta, e o louvor te alimenta, e as letras das canções te alimentam. Você precisa alimentar a tua fé, você precisa acordar e orar a Deus, porque Jesus disse assim: esta casta de demônio só sai se você aumentar a sua fé, só sai por meio de oração e jejum. Você vai ter que orar, jejuar, você vai ter que plantar, você vai ter que regar, você vai ter que alimentar a sua fé para que ela desenvolva. Você vai ter que ouvir mais cultos, irmãos. Você quer ter fé? Participe de todos os cultos. Venha de manhã, venha à noite, venha de quinta-feira, vá no gruda. Quantas vezes, vamos ser sinceros, você veio na igreja num dia que você não queria vir, você pensou: poxa, não estou afim de ir. Você relutou para vir, relutou, ai que canseira. Você de repente chegou aqui na igreja, e quando você veio, o culto acabou, foi uma bênção. Você disse assim: ainda bem que eu vim. Não aconteceu já isso com você? De você não querer vir, mas de repente você veio, e assim que você vem, Deus fala com você poderosamente. Aí você fala: ai Deus, ainda bem que eu vim. E você sai fortalecido, com a tua fé alimentada. A tua fé vai crescer à medida que você ouvir a palavra de Deus. A fé vai crescer à medida que você fizer a leitura da palavra. Acorde, leia um trecho da Bíblia. Vai trabalhar, se tranque no banheiro 5 minutos, vai orar e falar com o Senhor. Na hora do almoço, pare um pouquinho e escute um louvor. Você precisa alimentar a sua fé, porque só domingo não basta. Não podemos ser cristãos só de domingo, porque senão você vai receber um gás domingo aqui, e quando chegar quinta, sexta-feira, esse gás já acaba, porque a fé tem que ser alimentada. A fé vem a hora que você escuta e você ouve, isso alimenta a sua fé. Eu lembro que numa época que eu tive uma crise renal, e eu escutava testemunhos acabavam comigo. Eu estava com uma pedra de 1 centímetro, um cálculo de 1 centímetro no rim direito, e tinha que fazer implosão. Uma cliente minha lá no escritório foi fazer um plano, e ela falou: eu já tive isso daí e tal, eu fiz a litotripsia. Falei: ah, que bom, como é que foi? Ela falou: você vai pedir a morte. Falei: meu Deus, já estava pronto para o matadouro já. Acaba com a gente. Porém, na mesma semana, Deus levantou pessoas que falaram assim: ih pastor, eu fiz isso daí, foi fichinha, nem senti nada. Meu médico mesmo falou: olha, fica tranquilo, você não vai sentir nada. E os testemunhos, eles confortam e edificam a nossa fé. Por quê? Porque é a voz do Senhor que fala através de pessoas, de pregadores, da Bíblia. Você quer ter uma nova fé? Porque se você estiver feliz com a sua fé, amém. Se você quiser aumentar a sua fé, para alcançar coisas que talvez até hoje você não alcançou, você já imaginou quantas coisas você não alcançou por causa da sua pequena fé? Você já imaginou quantas coisas
Você fracassou como aqueles discípulos, porque a tua fé não alcançou, e se você tivesse um pouquinho mais de fé, você alcançaria. Eu estou aberto para Deus mudar a minha fé, aumentar a minha fé, e eu viver o melhor de Deus em nome de Jesus. Eu quero viver o melhor de Deus na minha vida, e para isso eu estou aberto. Por isso o jejum dá abertura, o jejum que eu me abro para Deus falar comigo e mudar a minha vida, mudar o meu caráter. O jejum não muda a Deus, o jejum muda a nós. Então vem mudando a minha fé, Senhor. A primeira coisa que eu vou começar a fazer, que você vai começar a fazer, é se alimentar mais. Aliás, preciso me alimentar mais. Amém? Que eu preciso engordar para ficar magro. Não é, irmãos? Preciso engordar para ficar magro. Quem quer se alimentar mais da palavra, diga amém. Quem quer se alimentar mais de comida mesmo? Amém, Jennifer, estamos juntos. Tem alguns que, como nós, aleluia, precisamos nos alimentar mais ainda. Segunda coisa que precisamos fazer, são só 94 tópicos. Eu estou no segundo. Segundo tópico que nós precisamos fazer com a nossa fé, exercitar a nossa fé. O discurso do crente é muito bonito, ele fala muito bem. O crente, aliás, tem uma eloquência maravilhosa. Irmãos, eu era gago, aliás, eu sou um pouquinho, dou umas travadas de vez em quando, né? Que é para Deus me lembrar de onde eu saí. Para Ele me lembrar, você está vendo, você só fala porque eu deixo você falar. Que se eu tirasse a minha mão de você, você ia ficar que não ia sair nada. Mas o crente tem uma eloquência e ele fala, porque ele conhece uma palavra que é celestial. Então ele fala da palavra, ele fala muito bonito. Ele fala provérbios, ele fala salmos, ele fala versículos. O nosso discurso é muito bom, mas a nossa ação, as nossas atitudes tem que condizer com aquilo que nós pregamos. Nossas ações têm que estar de acordo com aquilo que nós pregamos. E fé não é falar que tem fé, é mostrar que tem fé, porque a fé sem obras é morta. E Tiago diz assim na sua palavra, Tiago 2,18: mostra-me a tua fé sem obras, que eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. Ó, irmãos, não precisa falar não, vai lá e faça. Você quer mostrar a tua fé? Não, bispo, porque eu tenho fé. Olha, pode confiar, eu tenho fé. Não precisa falar não, vai lá e mostra que você tem fé. Não, eu tenho fé que eu vou casar. Não precisa falar que você tem fé, vai lá e casa, que você vai mostrar que você tem fé realmente. Vai lá e age, põe a mão, sai do teu lugar, vai e faça acontecer você. Desenvolva a tua fé com ações. Eu fiquei muito feliz com o Ministério Casa, que assumiu o nosso antigo templo, porque na última semana estava tudo meio enroscado ainda. O nome deles não estava sendo aprovado, o fiador não estava sendo aprovado, o depósito eles não tinham, tudo barrado para dar errado. Até que um dia eu liguei para ele, para o pastor Cauã, e falei: pastor Cauã, e aí? Ele me respondeu assim: pastor, já encaixotamos tudo. Falei: meu Deus, agora vai. Agora, eu falei para ele: agora vocês tiveram uma atitude que mostra muito mais a tua fé. Porque falar, não, eu tenho fé que vai dar certo, eu tenho fé que vai dar certo. Um dia ele falou: ó, irmão, se temos fé mesmo, então começa a encaixotar as coisas. Eles encaixotaram a igreja. E aí tudo se abriu. O proprietário aceitou sem o fiador, o proprietário aceitou com o nome deles, com o depósito para alguns dias. Eles vão dar o depósito daqui a passaram um cheque com um prazo maior. Resumindo, meus irmãos, estão lá no lugar que nós estávamos. Estarmos aqui foi um passo de fé. Tem que ter uma atitude. Chegar aonde você quer chegar, você tem que mostrar com a sua ação. Não adianta você ficar: ai, Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Deus fala: mostra a tua fé. Tem que ser como um grão de mostarda. Vai plantar a sua fé, vai semear a sua fé, vai mostrar a sua fé com as suas ações. Deus faz as coisas quando a gente quer ou quando Ele quer?
Agora vocês já estão espertos, né? Ele sempre quis, irmão. Ele falou, está consumado. Romanos 8,32, ele disse que se Deus não poupou o próprio Filho, mas antes o entregou por amor a nós, como não nos daria com Ele todas as coisas? Ele já deu todas as coisas, agora cabe a nós fazermos por onde e mostrar a nossa fé com nossas ações. É hora de você se mexer. Você quer ter uma nova dimensão de fé? Tenha uma nova atitude, porque as mesmas atitudes vão trazer os mesmos resultados. Novas atitudes vão te trazer novos resultados. Amém, irmãos? Terceira coisa que eu preciso falar ao teu coração: baseie a sua fé na palavra de Deus e não nos seus sentimentos. Fé não pode ser baseada no sentimentalismo. Fé tem que ser baseada numa coisa infalível, que é a palavra de Deus. Se Deus falou, creia. Deus falou para os discípulos no barquinho: passemos para outra margem, e foi dormir. Os discípulos começaram a atravessar, e no meio do lago de Genezaré, uma forte tempestade alcançou o barco. Jesus acordou meio que revoltado até com a pequenez da fé deles. Repreendeu o vento e o mar, e eles passaram até a outra margem. Mas o que mais toca o meu coração nesta passagem foi que antes de eles embarcarem, Jesus falou: passemos para outra margem. Irmãos, se Jesus falou, está falado. Tenha fé na palavra que Jesus falou. Mas bispo, estou no meio de uma tempestade, meu barco está afundando. Jesus falou que nós vamos passar para outra margem, e eu fico baseado não no meu sentimento, mas na palavra que Ele lançou sobre a minha vida e sobre o meu barco. Pedro olhou e achou que era um fantasma, numa outra passagem, e ele falou: se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo. Jesus lança a palavra e diz: vem. Ah, que palavra poderosa, vem, ponto. Pedro desceu e começou a andar sobre as águas, porque a sua fé estava baseada na palavra que ele tinha recebido. Mas quando Pedro começou a olhar para a força do vento, para as ondas que se arremessavam contra ele, ele começou a afundar. Quando você tem sua fé baseada na palavra de Deus, você anda sobre as águas. Quando a sua fé está baseada nos seus sentimentos, na luta, na situação que você está passando, então o teu barco afunda e você afunda. É hora de estarmos firmados na palavra dele, que não pode voltar vazia. Amém, igreja? Se ele falar vem, eu creio. Ainda que eu não tenha visto, porque ele falou, olha o que está acontecendo, mas ele falou. Se você não tem uma nova palavra de Deus na sua vida, fique com a última que ele te falou. Se você não tem um novo direcionamento, fique com o último, porque tenha fé no último, porque tudo que ele fala não cai por terra. Baseie a sua fé na palavra, irmãos. Oh meu Deus, essa palavra é infalível. Isso aqui é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é poderosa demais. O que acontece é que às vezes a gente pega a nossa fé, como eu pego esse papelzinho, e eu venho para o culto, eu recebo a palavra no meu coração, e com muita alegria ela já entra no meu coração, porque uma palavra dessa alegra o nosso espírito. Então eu saio daqui, não, eu tenho fé, e eu saio com a palavra que Deus me deu. Mas a hora que eu chego na minha casa, e como diz aquela musiquinha da Praça é Nossa, você chega em casa e você olha e você vê a mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores do mesmo jardim. Aí você fala: meu Deus, a mesma luta, a mesma dor, o mesmo problema, o mesmo marido, o mesmo filho,
mesmo emprego, mesmo tudo. Aí você começa a andar, aquela fé estava com você, você começa a andar, mas de repente você perdeu a fé. Aí você volta no culto, o bispo falou com você, o irmão te ungiu, você pegou na mão de outro irmão e começou a orar, e aquela palavra entrou no teu coração, você está fortalecido. Aí você começa a andar de novo, a mesma praça, o mesmo banco. A minha fé não está baseada na mesma praça, no mesmo banco, nas mesmas lutas. A minha fé está baseada na palavra que Jesus falou ao meu coração, e é nesta palavra que eu vou me firmar. Aleluia. Por último, para encerrar a palavra de fé que eu tenho para a tua vida, para você se abrir para uma nova fé. O meu desejo, irmão, é que nós sejamos uma igreja com uma fé maior. Já que tem uma medida de fé, vamos aumentar nossa fé, amém? Vamos aumentar assim. Senhor, me dá um grau aí nessa fé, que nós estamos precisando de uma fé maior. Para encerrar, a fé que você quer alcançar, a fé que eu quero alcançar, precisa ser pago um preço. É o preço da fé. A gente quer ter uma fé maior, mas não quer pagar o preço da fé. Fé que não custa nada, nada vale. A fé tem um preço para ser paga. Preço de se arriscar. A gente quer, às vezes, estar num lugar muito seguro, e nem sempre vai ser um lugar tão seguro assim. Jonas vai para Nínive, mas eu não quero receber essa palavra. Tenha fé. Eu quero ter a fé, mas geralmente eu não quero pagar o preço desta fé, porque não é tão fácil. Aliás, às vezes receber uma palavra de Jesus não é tão fácil assim. Quer aumentar a tua fé? Como diz aquele louvor, tenha fé, fé de Abraão. Ah, legal, fé de Abraão, tá bom. Quero ter o Isaac. Abraão era conhecido como pai da fé, mas Deus deu para ele Isaac. Você quer ter mais fé? Tem que pagar o preço de obedecer a Deus. E nem sempre obedecer a Deus é tão fácil assim. Ore a Deus e fale: aumente a minha fé. Ele vai te responder: entrega teu Isaac, passe do mar para lá. Como falou com o jovem rico: venda as suas coisas e dê aos pobres. Pastor, bispo, nem eu sei mais quem eu sou. Aumenta a minha fé. Aumenta. Vende as suas coisas, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas te seguir sem nada assim, você não é dono de muitas propriedades? Tenha fé, meu irmão. Tenha fé. E para ter fé, tem que pagar o preço da fé. E às vezes o preço da fé é o preço de obedecer a Deus. Quer ter uma fé? Quero. Então vai orar. Com essa sua oraçãozinha aí de 2 minutos por dia, sua fé vai ficar igual está hoje. Com esse seu jejumzinho aí meia boca que você fez, que você tirou o jiló, o quiabo, né? Que você tirou aí as coisas que você não, que nem fez falta para você, sua fé vai ficar igual. Com essa sua frequência nos cultos, você que é meio aquele crente macarronada, que só vem de domingo, estou brincando, né? Mas você com essa sua, às vezes não pode nem vir no culto, mas se você tenha uma vida com Deus, é isso que interessa. Talvez com essa sua vidinha medíocre que você tem com Deus, você quer aumentar a sua fé, como? Tem que pagar o preço, irmão. Tem que ajoelhar na sua cama e falar: Senhor, só levanto daqui a hora que o Senhor aumentar a minha fé. Eu planto a minha semente como um grão de mostarda para receber a fé que eu preciso, porque esse grãozinho não está servindo. Eu vou voltar fracassado como aqueles discípulos. Então aumenta a minha fé, me alimenta, fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. E Deus vai falar com você, irmãos. Eu creio que Deus vai começar a mudar a nossa fé. Nós queremos andar numa nova dimensão de fé. Amém, irmãos? Eu vou lançar uma palavra para você agora. E eu tenho muito temor de lançar palavras de vitória. Você sabe que
eu não sou um pastor que prega palavras de vitória, acho que até muito pelo contrário, né? Muitos até falam que eu prego palavras de derrota, mas não é isso não, é que eu sou realista. Eu só falo palavras de vitória, mas quando eu sei que Deus ministrou meu coração. Deus ministrou meu coração poderosamente, que nós vamos ter novos níveis de autoridade, por causa da fé que Ele está nos dando, irmãos. Deus vai te dar uma autoridade que até agora você não tinha. Deus vai te dar uma autoridade para você até agir contra as forças demoníacas desta terra, como foi naquele texto de Mateus que nós lemos. O diabo tem que saber que você tem uma autoridade vinda dos céus, e como diz em Mateus 5, que a tua luz brilhe, para que ele veja, até o inferno veja quem você é. Pela manhã eu contei uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava passando aqui na aviação, num dia de Cosme e Damião, há uns 10 anos atrás, e uma mãe de santo, uma pessoa com turbante, com roupas, que deu para ver a religião que ela era, ela estava de costas para a rua, bem no meio fio, e ela entregava doces para as crianças, e tinha uma fila de carro na minha frente, eu tinha um Corsa Classic todo filmado, e os carros passavam atrás dela, e ela continuando dando doce para as crianças, e falando com as crianças tal, e eu passando com o carro. Passou 1, 2 carros, 3, 4, quando passou 5, quando eu passei com o carro, essa mulher virou, mostrou a língua para mim, e eu com o carro fechado, tudo vidro fechado, ninguém me vendo lá dentro. Ela virou para trás, mostrou a língua para mim, mostrou o dedo do meio, me xingou, e eu passei com o carro, ela voltou e passou os outros carros. Eu falei, deixa eu ver se ela vai fazer isso com outro carro. Ela não fez com mais nenhum carro. O Espírito ministrou no meu coração. Aquela mulher sabia quem estava passando ali, que era um cristão, porque ela estava ali endemoniada, entregando aqueles doces, e a hora que eu passei, bem no meu carro, ela me xinga, nunca me viu da frente, não buzinei, não passei nem orando, não fiz nada, mas eu creio no meu espírito, que Deus vai te dar novos níveis de autoridade, até para o mundo espiritual reconhecer quem você é. Os discípulos foram expulsar um demônio, os filhos de Seva, em Atos foram expulsar os demônios. Eu vos conjuro, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O demônio falou, vocês não são as legítimas havaianas. Jesus eu sei quem é, Paulo também, mas vocês quem sois? E o demônio se arremeteu contra eles e houve um UFC da fé ali, detonaram aqueles homens, eles saíram estraçalhados dali, porque faltava a autorização do céu, que vem através da nossa fé. Deus vai te dar autorizações, que você estava precisando. Eu estou lançando essa palavra sobre a tua vida. Você vai ter autoridades em algumas áreas da sua vida, que até agora você não tinha. A tua voz vai ter valor, é o que Deus ministrou à minha vida. Aleluia. Sabe outra coisa que vai te dar essa fé? Essa fé vai ser tão aumentada na sua vida, que vai te dar poder para você perdoar pessoas que você não conseguia perdoar. Viu aquela passagem de Lucas 17 que nós lemos? Jesus falou, tem que perdoar o irmão 7 vezes por dia, se ele se arrepender. Os apóstolos falaram, ai Jesus, dura essa palavra. Pregar sobre milagre é mais fácil, cura, libertação, prosperidade. Agora falar de perdão, Senhor, aumenta-nos a fé. Eu creio que esta fé, irmãos, você vai receber uma fé tão grande, que você vai olhar para aquela pessoa que te humilhou, aquela pessoa que te magoou, e o teu coração vai estar limpo, porque essa fé vai limpar a tua vida. A fé que você vai receber nesta noite, é a fé que você vai olhar para essas pessoas, e você cresceu tanto na fé, que você vai falar, eu perdoo, eu não tenho mais nada no meu coração, o meu coração está liberado para viver o melhor de Deus, em nome de Jesus. Esta fé vai limpar o teu coração, você vai sair até mais leve, eu creio, irmãos. Você vai sair até mais leve, depois de acabar esse jejum da abertura. Amém, amém,
E por fim, Deus vai te dar experiências com Ele. Deus vai começar a te dar experiências novas. Olha, uma fé nova te dá experiências novas. Ontem eu estava vendo uma pessoa que falou que teve uma experiência com o café. Chegou na casa de um parente, foi pegar a garrafa térmica, a tia falou: o café é velho, esse café está velho, vou fazer um novo. E ele pegou e despejou o café na pia, e naquela hora Deus ministrou o coração dele: é isso que você tem que fazer, tira o velho, que eu vou te dar um novo. Olha a palavra que foi ministrada há 2 domingos atrás: tirar o velho. Até em pequenas coisas, Deus vai te dar experiências com Ele. Você vai estar varrendo a sua casa, Deus vai te dar uma experiência. É tão bom estar aqui, irmãos, porque aí começa esse louvor: digno de glória, de todo louvor. E aí experiências com Deus em meio ao louvor. A gente começa a orar, e experiências com Deus em meio à oração. Eu não aceito mais entrar na igreja e a nossa pregação ser uma palavra de vã persuasão humana, mas eu quero receber de Deus a palavra com demonstração de espírito e poder. Eu quero entrar num culto e ter experiências com o Senhor, de Deus falar comigo: pastor, bispo, Deus falou comigo. Deus falou comigo, que eu tive uma experiência neste culto. Deus penetrou no meu coração. No meio do louvor, pastor, parecia que eu ouvia anjos. Bispo. No meio da pregação, parecia, eu tive visões com Deus. Aonde estão as visões na igreja? As revelações. Os que se levantam para profetizar, os outros que se levantam para interpretar. Nós queremos ter experiências com Deus, e para isso a nossa fé está muito pequena. A gente ficou normalzinho demais, e às vezes a fé não é muito normal. Tem que estar uma dose de loucura, que na verdade não é loucura, mas é uma fé baseada na palavra que recebemos. Você vai ter experiências com Deus, irmão. Experiências com o Senhor maravilhosas. Eu profetizo na sua vida que você vai ter experiências maravilhosas com o nosso Deus, porque Deus vai começar a aumentar a sua fé, você vai desenvolvê-la, essa fé vai crescer como um grão de mostarda, e você estará numa nova dimensão em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu creio. Aumenta-nos a fé, e essa fé será desenvolvida em nome de Jesus. Está na hora de você alimentar a sua vida, amém? Feche os teus olhos.